Sejam muito bem-vindos ao Alicerce do 10K. Como o próprio nome já diz, nessa série de vídeos eu vou passar para vocês a base, o alicerce de tudo que eu fiz para conseguir ganhar mais de 10K, ou seja, mais de 10 mil reais por ano em renda passiva. Eu sou Mauro Júnior e o tema de hoje é: que investimento é esse? Onde é que eu investi o meu dinheiro para fazer mais de 10K em renda passiva? Fica ligado até o final que de um monte de coisa que eu vou te falar, eu ainda vou te dizer quanto que você precisaria para começar e vou te passar duas estratégias super simples que já vão te ajudar a dar aquele pontapé inicial. Então, vamos deixar de enrolação, vamos aqui para a minha tela e vamos lá. Onde é que eu invisto o meu dinheiro que eu consigo fazer mais, de 10K por ano? Simples assim, em fundos imobiliários. E aí vai ter gente que já conhece, tem gente que não conhece, mas independente se você já conhece ou não, garanto que você vai aprender muita coisa aqui. Então, antes de simplesmente chegar e falar para você, o que é fundo imobiliário, ficar te dando um monte de conceito, sabe, de manual, essas coisas, eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez já pensou em investir em imóvel? E eu tô falando em imóvel físico, né? Aquela casa, aquele apartamento, né? E provavelmente todo mundo acho que já passou, né? Já passou pela cabeça, já teve aquela ideia de investir em imóveis. E provavelmente o que você pensou? Tu estava lá, teve aquela ideia, vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento e vou tirar, né? Botar alguém lá dentro e vou tirar um aluguelzinho dele todo santo mês, né? Essa foi a sua grande ideia de investir. E aí no final das contas, o que você faz? Você pega um monte de dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para comprar um único imóvel, quer seja um apartamento, quer seja uma casa, e você vai ganhar ali o seu aluguel. Só que qual que é o problema que pode acontecer? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de investir em imóvel, eu já comprei, e só na prática que eu fui ver uma dor de cabeça que é, né? Basicamente, o que a pessoa ela se liga? Que ela colocou muito dinheiro para comprar apenas um imóvel, ela torce muito para esse imóvel não ficar vazio, porque se ficar vazio, todos os custos, né, tudo que o inquilino estaria pagando, é você que vai estar pagando, e sem contar que você paga taxas e mais taxas para conseguir comprar um imóvel. Então, para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui comprar um apartamento e só de laudêmio, né, na época, tem bastante tempo isso, mas só de laudêmio era 5% do valor da venda, ou seja, o valor que estava lá registrado no cartório de imóveis. Era um absurdo. Eu não tinha nem a chave do negócio, eu já cheguei pagando mais de 10 mil reais só de taxa para você conseguir comprar o danado imóvel. E aí você, que é uma pessoa muito inteligente, né, você viu e, poxa, peraí, eu queria investir em imóvel, eu tô com esses 4 problemas. Será que eu consigo resolver esses 4 problemas? E aí você vai lá e tem uma ideia. E qual que é essa sua ideia? Você pensa o seguinte, poxa, peraí, se ao invés de eu pegar um monte de dinheiro e comprar somente um imóvel, e se eu juntar um monte de gente, né? Se eu juntar um monte de gente, essas pessoas elas podem dar cada um menos dinheiro, né? Ela pode dar menos dinheiro, que a gente soma isso tudo, vai dar aquele montante todo, então eu já resolvi um problema. Desse jeito, nessa estrutura aqui, você não precisa, né, rapar o tacho ali nas suas economias, se descapitalizar completamente para comprar um imóvel. Mas, ao mesmo tempo, se eu comprar um imóvel só e esse imóvel ficar vazio, eu estou complicado, não é não? Porque a minha fonte de receita não vai estar gerando aquela receita que eu esperava. Então, basicamente, o que você faz? Você que é esperto, você vai lá e tem outra ideia. Então, você junta várias pessoas, essas várias pessoas, elas dão menos dinheiro para dar o montante que precisa para comprar os imóveis, mas ao invés de você comprar apenas um, você compra vários imóveis. Olha só que sacada interessante. Então quer dizer que se esse imóvel aqui de baixo ele ficar vazio, eu ainda tenho outros 3, né, que estão me rendendo. Isso vai diminuir, né, o risco de vacância, né, que a gente chama. E o que vai acontecer? Beleza, você foi, juntou um monte de gente, juntou um montante, comprou o imóvel e no final das contas o que é que vai acontecer? Esses imóveis todos eles vão estar lá rentabilizando, vai dar um montante do aluguel e esse aluguel vai ser repassado para todo mundo. Só que, olha o detalhe que eu coloquei, tá vendo esse círculozinho piscando? É o quê? Quem investiu menos, nada mais justo do que ganhar menos, né? Proporcionalmente do aluguel. E quem investiu mais, nada mais justo do que ganhar mais
proporcionalmente no aluguel. E essa aqui, gente, é quase a estrutura de um fundo imobiliário. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, né? Ao invés de ter aqueles 3 problemas que eu tinha falado, né? Muito dinheiro para um único imóvel e morrendo de medo dele ficar vago. Quando você faz essa estrutura, você basicamente resolve esses 3 problemas. Então, você não precisa despender muito dinheiro, porque tem várias pessoas investindo junto. Você não vai comprar apenas um imóvel, porque como tem muita gente investindo, você consegue comprar muitos imóveis, né? E por causa disso o risco de ficar vago diminui bastante, certo? Mas eu ainda tenho um probleminha, não tenho? Que é o problema das taxas. E esse problema das taxas, como é que eu resolvo? Agora sim, de fato, mostrando para vocês como que é a estrutura de um fundo imobiliário. Então, basicamente, um fundo imobiliário é um condomínio de pessoas, ou seja, um monte de gente que se reúne, que pega o seu dinheiro, mas não bota numa caixinha, né? Vai entregar na mão de um gestor. Esse gestor, ele é certificado, ele faz prova, ele é um cara que entende do mercado imobiliário, né? E ele vai comprar e administrar todos esses imóveis. Então, se a gente tiver algum problema de alguém que não esteja pagando, algum problema estrutural, pô, não é você que vai ter que ir lá correr atrás de fazer reforma, ou você que vai ter que ir lá processar o inquilino, não é nada disso. A gente colocou uma pessoa à frente de tudo isso, que é o tal do gestor, né? E esse gestor também é o responsável por, uma vez recebendo todos os aluguéis dos imóveis, ele vai repassar para a gente proporcionalmente o valor que a gente colocou. E onde que entra essa questão das taxas que são menores? Óbvio que o fundo imobiliário, quando ele comprar um imóvel, ele tem as taxas lá, que ele vai acabar comprando. Mas essas taxas para a gente, elas são muito pequenas. Então, o imposto de renda é diferenciado, né, quando você investe via fundo imobiliário do que quando você investe via imóvel físico. Então, assim, no modo geral, as taxas que a gente paga investindo através de um fundo imobiliário são muito menores. Beleza, entendi o que é um fundo imobiliário, certo, mas e aí, como é que eu faço para ganhar dinheiro de verdade, né? Basicamente, vamos transportar essa pergunta para imóveis que fica muito mais fácil de você entender. Então, como é que você ganha dinheiro com imóvel? Você basicamente tem 2 formas. Ou você compra para vender mais caro, ou você compra para alugar, não é verdade? Então, se você comprar para vender mais caro, o que você tem que fazer? Você vai pegar um montante, compra um imóvel, espera o tempo da valorização e vende esse imóvel por um valor muito maior. Isso é o que você espera. Como que acontece com os fundos imobiliários? É basicamente a mesma coisa. Sendo que ao invés de você comprar um imóvel, você vai comprar a cota de um fundo imobiliário. Então você vai lá, pega um montante, compra uma cota de um fundo imobiliário, espera um tempo e você vende com lucro. Óbvio, eu estou explicando aqui de uma forma bem simples. Não é assim que você vai ganhar dinheiro, simplesmente esperando um tempo, não é comprando qualquer coisa, até porque a ideia de você comprar um imóvel para valorizar, você não tem que ver qual que é o bairro, você não tem que ver se a qualidade da construção é boa, você tem que fazer a mesma coisa no fundo imobiliário. Então assim, aqui eu estou falando de uma forma bem mais simples, pelo amor de Deus, não vai achar que você comprar qualquer coisa e esperar o tempo passar, você vai acabar tendo lucro, certo? Outra forma que a gente consegue ganhar dinheiro com imóveis é como simplesmente alugando. Então você vai lá, compra o imóvel, né? Bota uma família lá dentro ou uma empresa, né? Se for um escritório, né? E essa família ou essa empresa ela vai te pagar ali mensalmente esse aluguel. E com os fundos imobiliários, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Então, olha só que interessante. Então quer dizer que eu posso comprar uma cota de um fundo imobiliário, vender mais caro na frente e essa é uma forma de eu ganhar isso. E lembra daquela estrutura que eu tinha mostrado? Que vem aquelas várias pessoas que a gente entrega o dinheiro na mão do gestor, o gestor compra os imóveis e repassa para a gente o aluguel. É justamente isso que acontece aqui. Então, você comprando esse fundo imobiliário, ele tendo uma qualidade de imóveis lá dentro, esses imóveis eles vão pagar aluguel, né? Os inquilinos vão pagar o aluguel para o fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele vai repassar para a gente esses aluguéis mensalmente. Então assim, a legislação obriga o fundo imobiliário a pagar 95% de todo o lucro líquido caixa dele por semestre, mas na prática no mercado brasileiro o que acontece?
todo mês você vai receber esses aluguéis. Lembrando, aqui esse todo mês você vai receber, lembrando, é a mesma coisa de você comprar um imóvel físico. Você tem que comprar um fundo imobiliário que tenha qualidade. Não é simplesmente comprar qualquer coisa e achar que você vai receber. Mas isso aí, como a gente escolhe um fundo imobiliário, é assunto para um próximo vídeo. Vamos lá. Então, basicamente, o que eu expliquei para vocês? A gente comprando um fundo imobiliário e optando por vender, a gente tem o tal do ganho de capital. E quando a gente compra um fundo imobiliário na ideia de ganhar os proventos, ou seja, os aluguéis que os inquilinos vão pagar para o fundo e o fundo vai repassar para a gente, é o tal do ganho de renda. Beleza, Mauro, mas para que eu tenho que saber a diferença dessa de ganho de capital e ganho de renda? Basicamente o seguinte, esse saquinho aqui, ó, com percentual dentro, eu quis mostrar para vocês que são os impostos. Então, ganho de capital, a gente paga imposto. Ou seja, a gente paga uma alíquota aí de 20% se você comprar uma cota do fundo imobiliário por R$10, por exemplo. Vender por 15, esses R$5 de lucro a gente vai pagar de imposto de renda. Pelo outro lado, quando a gente fala dos aluguéis, esse fundo imobiliário que você comprou por 10 e ele vai pagar para você ali R$1 de proventos, que são os aluguéis mensais, você hoje, na legislação atual, você não paga nada de imposto de renda. E é justamente nesse estilo de investimento que eu acabei me aprofundando mais. Eu prefiro comprar ativos de qualidade, fazer uma análise decente daquele fundo imobiliário e ganhar cada vez mais renda passiva. Então é aqui que se baseia a estratégia de investimento que eu utilizo para fazer esses mais de 10K por ano em renda passiva. É simplesmente escolhendo bons ativos, vendo a qualidade da gestão e ganhando esses aluguéis todo santo mês. Beleza, Mauro, entendi o que é fundo imobiliário, o conceito de fundo imobiliário, certo? Mas qual que é a vantagem real de se investir em fundo imobiliário? Então, eu trouxe aqui 10 vantagens para vocês, certo? A primeira, a gente precisa de bem menos dinheiro para se investir do que no imóvel. Então, o raciocínio é o seguinte, não sei qual é a cidade que você mora, certo? Mas se for um grande centro, a depender do lugar que você mora, você não vai conseguir comprar um imóvel por R$50 mil. Hoje nem um carro zero você consegue comprar por R$50 mil. Então, assim, quanto de dinheiro que você vai conseguir ter que tirar do seu patrimônio para comprar um imóvel? Isso que eu estou falando à vista, né? Se você for financiar, você vai pagar um juros danado lá no final do tempo, né? E então, assim, com fundo imobiliário você não precisa do mesmo montante para comprar um imóvel físico. Ao mesmo tempo, a gente percebe o quê? Os fundos imobiliários eles têm alta liquidez. Poxa, Mauro, o que é alta liquidez? Liquidez é a velocidade com que você consegue se desfazer daquele ativo. Então imagina só, provavelmente você já viu isso na prática alguma vez, ou você mesmo, algum familiar, e ele comprou um imóvel e se viu numa situação mais apertada, ele está precisando de um dinheiro e o único patrimônio que ele tem é o imóvel. Ele não tem um dinheiro ali numa reserva de emergência ou algo do tipo. E ele olha e falou, caramba, eu estou precisando do dinheiro e agora? Eu tenho uma casa. Você não consegue vender a casa em um dia, a não ser que você baixe demais o valor daquela casa, certo? Ou você venda de qualquer jeito, mas assim, para você conseguir vender, para você conseguir se desfazer daquele ativo, demora muito mais tempo do que para você vender um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário hoje, quando a gente vai negociar na bolsa, se você colocar o mesmo valor que está sendo negociado, instantaneamente. É você clicar e já saiu da sua carteira de investimento. É super, super rápido. Outro ponto é facilidade de compra e venda. Então assim, poxa, vamos lá. Quem comprou um imóvel sabe do que eu vou falar agora. A minha experiência foi a seguinte. Eu tive que bater perna para achar um imóvel. Eu tive que conversar com o dono. Eu tive que negociar. Depois de tudo isso, aí lá vai advogado no meio, aí vai ver se está tudo certo, vai ver registro de imóvel, vai passar nome. É uma confusão. É um tempo danado que você tem para comprar ou vender um imóvel. E o fundo imobiliário não. Você abre a sua conta na corretora, faz o depósito para lá, analisa o fundo imobiliário, bota o valor, clica, comprou. Quer vender? Clica, vendeu. Simples assim. Um outro ponto são custos reduzidos. Então assim, se a gente for ver, caramba, proporcionalmente os custos
né? E isso aqui, eu inclusive, vai ser um vídeo que eu vou fazer na sequência, que é justamente como que a gente escolhe uma corretora, né? Os custos, eles são reduzidos e certas corretoras nem custo tem para você investir em fundo imobiliário. E se a gente for comparar com imóveis, é surreal a diferença de custos que tem num e no outro tipo de investimento. Outra vantagem é o desinvestimento parcial. Então, imagina só que eu tenho uma carteira lá que eu tenho 100 cotas de um determinado fundo imobiliário. Se eu quiser vender 3, eu posso. 1, eu posso. 5, eu posso. Você não consegue vender o banheiro da sua casa, né? Às vezes você está, né, voltando àquela ideia do que eu falei, às vezes você só tem um imóvel, né, de patrimônio, você não tem uma reserva de emergência, você precisa do dinheiro, você não consegue vender só a sala, né? Você não consegue vender só o quarto. Mas com fundo imobiliário você consegue fazer um desinvestimento parcial. Outra coisa é uma administração delegada. Então, poxa, tem um camarada que é o gestor, que ele está lá justamente para resolver todos os problemas que acontecerem com o fundo imobiliário. Ah, o inquilino deixou de pagar, beleza, ele vai lá e vai processar aquele inquilino. Ah, o inquilino, sei lá, teve um problema estrutural, vai ter que fazer uma reforma. Tudo bem, o gestor, ele está lá justamente para fazer esse trabalho. Óbvio que não é de graça, né? A gente paga uma taxinha para ele, que é uma taxa de administração, e não faz o menor sentido ele estar trabalhando de graça para a gente, mas é uma taxa que, poxa, a gente vai estar delegando justamente todas essas dores de cabeça para uma administração de qualidade, né? Qualidade dos inquilinos. Então, poxa, imagina só você. Para quem que você, vamos imaginar que você tem um imóvel comercial, para quem que você preferiria alugar o seu imóvel comercial? Para o seu Zé da esquina, que é dono de uma padaria, ou para a Ambev, ou para a Magalu, ou para a Amazon? Então, essa é a qualidade dos inquilinos que tem por aí, que alugam imóveis de fundos imobiliários, por exemplo, logísticos, certo? Tem redes de farmácia, tem inquilinos enormes que alugam os fundos imobiliários. Então, assim, se a gente tem um inquilino de alta qualidade, a probabilidade desse cara dar calote é menor. O montante que esse cara ele vai pagar para a gente também é maior e dá muito mais tranquilidade para a gente na hora de se investir. Outra qualidade é menos impostos. Eu não sei se você já teve experiência de comprar e vender imóvel, mas quando você compra e vende um imóvel, você vai pagar uma tonelada de imposto. E é que nem eu falei para vocês, no ganho de capital a gente paga imposto de renda sim, de 20%, mas no ganho de renda não. E se você fizer, né, comprar um imóvel e fizer tudo certinho, né, declarar no imposto de renda, tudo, você vai acabar pagando sim imposto de renda nos aluguéis também. Outro ponto é maior rentabilidade, né? Imagina só, você, com o montante que você tem de dinheiro, você vai conseguir comprar que tipo de imóvel? Às vezes é um imóvel de uma qualidade B, uma qualidade C, porém, naquela figura que eu tinha mostrado para vocês, né, que forma ali o fundo imobiliário, a gente consegue levantar um recurso tão grande que a gente consegue comprar imóveis de altíssima qualidade. E se esses imóveis são de altíssima qualidade, estão numa localização excepcional, a tendência é que esses imóveis acabem se valorizando muito mais do que um imóvel desse comum que a gente conseguiria comprar como pessoa física. E por último, é muito mais cômodo, né? Você compra literalmente do computador da sua casa, do celular da sua casa, após fazer a análise ali do fundo imobiliário que você quiser comprar, com 2 cliques, sentado no conforto da sua casa, você resolve a sua vida sem precisar ir para cartório, sem precisar enfrentar fila, sem precisar de nenhuma dessas coisas. Beleza, Mauro, você só está falando aí de pontos extremamente positivos, lindos e maravilhosos, e risco. Tem risco? E aí eu vou responder para vocês. Sim, meus caros, tem risco. Veja só, fundo imobiliário, por definição, ele está dentro da categoria de renda variável. E se a renda ela é variável, como o próprio nome diz, ela já carrega um pouco de risco dentro dela. E nesse um pouco de risco, eu estou falando relacionado a outros ativos de renda variável. Então, poxa, o que é renda variável? São os ativos negociados em bolsa de valores, como ações, fundos imobiliários, ouro, ETF, Bitcoin. Tudo isso aí é renda variável, porque você compra e o preço ele oscila, certo?
Então, assim, tem risco investir em fundo imobiliário? Tem. E quais são os tipos de risco que tem? Aqui eu vou ter que colocar a minha câmera para cima para que vocês consigam ler todos os riscos. Então, basicamente, eu separei 6 riscos que a gente tem na hora de investir em fundo imobiliário. Um é o risco de liquidez. Aí você vai estar falando, Mauro, mas você falou que a liquidez era muito maior comparado ao imóvel. Sim, comparado ao imóvel, a liquidez no fundo imobiliário é muito maior. Porém, tenta entender o seguinte. Vamos imaginar poxa, dos vários fundos imobiliários que tem, não são todos que são negociados na mesma frequência, no mesmo montante, certo? Do mesmo jeito como tem imóveis de qualidade, por exemplo, A, tem imóveis de qualidade C. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa, a gente tem fundos imobiliários excepcionais, do mesmo jeito que a gente tem umas tranqueiras de fundo imobiliário, tem uns lixos lá que estão dentro da bolsa de valores. Então, assim, a velocidade com que você consegue, né, fazer essa compra e essa venda de ativos de qualidade A é muito rápido. Porém, se você comprar um ativo de qualidade duvidosa, você vai ter problema de liquidez. Às vezes você vai botar ordem para sair e não tem ninguém para comprar. Existe o risco de vacância? Existe o risco de vacância. A gente está investindo no setor imobiliário da mesma forma. Claro, através de um mecanismo diferente, mas, né, o problema da vacância, o risco da vacância, ele sim acontece. Porém, como aqui a gente trabalha, né, com localizações melhores, a gente busca comprar fundos imobiliários que estão, né, espalhados pelo Brasil, a gente consegue, né, diminuir esse risco de vacância também que existe. Taxa de juros, aqui sem tentar ser muito complexo, mas basicamente é o seguinte, você já percebeu, né, que da pandemia para cá os preços das coisas subiram para caramba? Na verdade, no Brasil os preços das coisas estão sempre subindo. Isso daí é a inflação, né? E existe esse risco da taxa de juros influenciar o preço dos fundos imobiliários? Sim. Então, assim, os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são reajustados de acordo com a inflação. Porém, o valor da cota dos fundos imobiliários também varia de acordo com a inflação. Então, por exemplo, sem tentar ser muito técnico nem muito específico, quando a taxa de juros sobe, eu não estou falando da Selic, eu estou falando ali das NTN-Bs, que é o tal do Tesouro IPCA, quando a taxa de juros sobe, normalmente o valor das cotas dos fundos imobiliários cai. E é justamente isso, né, que está relacionado aqui nesse risco relacionado à taxa de juros. Sobre o risco de mercado, só você ver o que aconteceu, por exemplo, guerra da Ucrânia, pandemia, crise do subprime, o terrorismo que aconteceu lá em 2011, das Torres Gêmeas. Então, assim, o risco de mercado é o quê? Um risco que acontece que determinadas situações políticas, econômicas, sociais, endêmicas, enfim, pode acontecer que desabe todo o mercado. E, por definição, como o fundo imobiliário é renda variável, ele está exposto ao risco de mercado. Também tem o risco de inadimplência? Tem o risco de inadimplência. Então, a vacância é simplesmente o inquilino ir embora, a inadimplência é o camarada, ele está lá, mas não está pagando, né? E para isso, o que a gente tem que ter? A gente tem que selecionar bem os inquilinos. Mas como a gente não tem essa capacidade, a gente tem que selecionar bem quem? O gestor. E a gente selecionando um bom gestor, a gente sabe que o gestor sim vai selecionar bons inquilinos e vai diminuir o risco aqui, tanto de inadimplência quanto de vacância. E o último, esse fantasminha aqui, é o risco de tributação. Como eu falei para vocês hoje, né, os fundos imobiliários eles recebem, né, um incentivo do governo de não ter tributação nos proventos que a gente recebe mensalmente. Porém, existe o risco de tributação? Existe o risco de tributação. Amanhã, depois da manhã, um governante doido desse aí pode chegar simplesmente, dar uma canetada, passar lá no Congresso e os fundos imobiliários serem tributados. Então, basicamente, são esses os 6 riscos que eu vejo ali que envolvem os fundos imobiliários, né? O risco de liquidez, vacância, taxa de juros, mercado, inadimplência e risco de tributação. Basicamente são 5 os tipos de fundo imobiliário. Também aqui a ideia é dar só uma pincelada, se você quiser que eu me aprofunde mais nisso, me manda aí uma mensagem que eu entro no detalhe de cada um desses 5, mas só para vocês entenderem. Então, fundo de tijolo, o que é o fundo de tijolo?
justamente o próprio nome que está falando. São fundos que eles compram literalmente tijolo. Ou seja, são fundos que têm hotéis, hospitais, escolas, residências, galpões logísticos, lajes corporativas, shopping center, ou seja, tudo que de fato já está construído. Esse é o fundo de tijolo. Quando a gente parte para a construção, é o fundo de desenvolvimento, ou seja, é aquele gestor que ele não compra o imóvel já construído. Ele analisa um bairro, ele compra o terreno, do terreno é que ele vai construir o danado do imóvel e depois vai alugar ou botar para vender. A gente também tem fundo de papel. O que é o fundo de papel, Mauro? O fundo de papel é o seguinte: ao invés de, dentro do fundo imobiliário, a gente ter de fato imóveis construídos, o que a gente tem são dívidas lastreadas em imóveis. Meu Deus do céu, Mauro, não entendi nada. Vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível. Imagine o seguinte: imagine que uma construtora, ela compra um terreno, constrói um prédio e bota para vender. Vamos imaginar que esse prédio ele tem 10 andares, só para facilitar nossas contas. E é um prédio numa zona muito, mas muito, muito nobre. E cada andar vale R$1 milhão. E é um por andar. Pronto. Então, um imóvel de 10 andares, um por andar, R$1 milhão cada um. Quanto que essa construtora ela vai receber? R$10 milhões. Só que você concorda comigo que nem todo mundo compra à vista? As pessoas elas parcelam, dão entrada, financiam, dividem em 10 anos, em 30 anos. Agora imagina que, poxa, a empresa ela vai ficar aqui de braços cruzados, esperando 20, 10, 30 anos para ganhar todo o dinheiro, para comprar um novo terreno, para daí partir para uma nova construção. Não vai ser isso que vai acontecer. Então o que acontece? Raciocina comigo. Imagina que desses 10 andares, todo mundo financiou. A construtora, ela tem aquela expectativa daquele crédito, de receber aquele dinheiro em, vamos colocar, 30 anos financiados no futuro. Então o que acontece? Acontece aí, vou tentar ser bem simples no que eu vou explicar, acontece que uma empresa ela vem e fala para a construtora o seguinte: construtora, ao invés de você esperar 20, 30 anos para receber 10 milhões, eu te pago 6 milhões agora e eu fico com o direito de receber todos esses financiamentos ao longo do tempo. E aí a construtora olha e fala: 10 milhões daqui a 30 anos ou 6 milhões agora? Vou pegar esses 6 milhões e vou partir para a próxima construção. Então é isso que a construtora faz. Ela vende o direito daquele crédito para uma empresa e ela vai lá comprar o seu o próximo terreno e sair construindo e fazer o que ela sabe de melhor. Então vamos lá, essa empresa ela comprou todos esses direitos de crédito agora. Ou seja, a pessoa comprou o imóvel, ao invés de estar pagando a construtora, vai estar pagando essa empresa. Porém, dá para perceber que é um pouco arriscado, Caramba, eu estou comprando a expectativa de receber esse dinheiro no futuro, que negócio maluco. E se a pessoa não pagar? Aí justamente que esse tipo de investimento ele é cercado num monte de garantias. E qual que é a garantia que normalmente existe? É a garantia do próprio imóvel. Então, o inquilino ele tem que estar lá pagando suas prestações. Se ele não pagar, o inquilino não, o dono, ele tem que estar lá pagando as prestações. E se ele não pagar, o que o gestor vai fazer? O gestor vai processar essa pessoa, tira a pessoa do imóvel e a dívida que a pessoa iria pagar e não conseguiu pagar, na verdade está securitizada, está segura naquele imóvel e o fundo tem aquele imóvel como garantia. Então, voltando, fundo de papel basicamente é isso. Ele é um fundo que não tem imóveis físicos. Na verdade, ele compra aquela expectativa de crédito de outras empresas. A gente tem o fundo híbrido. O que é o fundo híbrido? O fundo híbrido é um fundo que não é temático. Beleza? Explicou e não explicou nada. Fundo temático, gente, é tudo que eu falei para vocês. Tem fundo logístico, fundo de shopping, pronto. O híbrido é o quê? É um fundo imobiliário que ele tem um pouco de shopping, um pouco de desenvolvimento, um pouco de papel. Percebeu que tem 3 coisas dentro? Ou então um fundo que ele tem logístico e industrial. Porque tem 2 coisas dentro? Ou então ele é desenvolvimento, laje corporativa e shopping. Esse é o fundo híbrido. E para finalizar, a gente tem os FOFs, que é Funds of Funds. É uma siglas em inglês, que basicamente o que é esse o tal do FOF? É um fundo imobiliário que reúne
todos os outros fundos. Então, o gestor desse fundo, né, do FOF, ele olha para o mercado e fala, opa, peraí, aquele fundo de shopping está com preço bom, vou comprar. Aquele fundo de laje corporativa está com preço bom, vou comprar. Aquele fundo híbrido está com preço bom, vou comprar. E ele vai montando uma carteira de fundos imobiliários dentro do próprio fundo. Então, se a gente for resumir todos os fundos que existem, a gente tem esses 5 tipos de fundo: tijolo, papel, FOFs, desenvolvimento e híbrido. E agora, gente, chegou o momento que eu vou explicar para vocês duas... Deixa eu colocar minha câmera de volta aqui. Pronto. 2 estratégias que eu utilizo, super simples, né? E me ajudam toda vez ali, todo mês, a montar a minha carteira de investimentos para atingir os 10k de renda passiva por ano, que são... Pronto. Ó. É a estratégia aqui, ó, da bola de neve, a estratégia do time de futebol. Você vai estar pensando, que danado de estratégia é essa? Olha só que coisa simples que esse vídeo passa pra gente. Tá aqui o camarada e ele, para tirar o gelo ali da casa dele, o que ele tá fazendo? Ele, levanta um pouco do gelo, vai girando e o gelo vai grudando e vai aumentando essa bola de neve. Tá vendo que a bola de neve ela vai grudando mais gelo e vai aumentando, e vai grudando mais gelo e vai aumentando. E assim ele vai tirando proveito disso para tirar a neve de uma forma muito mais simples? Pois é essa mesma coisa que eu faço nos meus investimentos. Então, o que seria o efeito bola de neve dos proventos aí nos investimentos com fundos imobiliários? Então, imagina que eu invista todo santo mês R$2.000, certo? Então, no primeiro mês, quanto que eu tenho investido? 2.000. Quanto que eu vou receber de proventos por esse primeiro mês de aporte? Um valor pequeno. No próximo mês, quanto que eu vou ter investido? Mais 2.000, já estou com 4. Quanto que eu vou receber de aporte? De provento? Já é um pouquinho mais. Então, à medida que os depósitos forem sendo realizados, os proventos eles também vão aumentando. Sendo que esse provento que começa pequenininho, ao longo do tempo, vai ter um momento que ele vai se igualar, né, aos depósitos que são realizados. Inclusive, vão ultrapassar. Tá vendo que a curva dos juros ela fica ascendente? Então, isso é justamente por causa da fórmula lá dos juros compostos, né, que a gente consegue tirar proveito justamente do quê? Do tempo. Então, a estratégia que eu utilizo para investir em fundo imobiliário é justamente uma estratégia de longo prazo. Eu não quero ficar girando carteira, eu não tenho que ficar olhando, mexendo, comprando e vendendo coisa todo dia. Não é isso, não é assim que eu invisto em fundo imobiliário, não é assim que eu faço aqui a minha estratégia de investimento para geração de renda passiva com fundo imobiliário. E é através desse efeito bola de neve que eu tiro proveito do tempo e justamente do reinvestimento religioso de todos os proventos que eu recebo todo santo mês. Então, essa é uma principal estratégia que eu faço. Então, assim, eu fico bastante tempo, eu analiso o investimento, eu compro fundos imobiliários de qualidade. E à medida que o tempo vai passando, que eu vou recebendo esses proventos, obrigatoriamente esses proventos eu vou lá e reinvisto. E vai justamente me dar essa curvatura aqui dos juros, né, dos proventos que eu recebo. E a outra estratégia é a tal da estratégia do time de futebol, que você vai olhar e falar, cara, que viagem é essa, gente? Eu não entendo de futebol, não jogo mal, tenho nada, não torço pra ninguém, mas de uma coisa eu entendo. Tem 11 camarada correndo atrás da bola, não tem? E a gente percebe o quê? Que tem goleiro, tem zagueiro, meio de campo e atacante. Não adianta você ter 11 Neymares dentro do campo que a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. E não adianta ter 11 goleiros, você vê o nível, não sei nem quem que é o goleiro da seleção. Não adianta ter 11 goleiros aqui que a gente também não vai ganhar a Copa do Mundo. Então, para a gente ganhar a Copa do Mundo, a gente tem que ter cada um na sua função. A gente tem que ter goleiro, a gente tem que ter zagueiro, meio de campo e atacante. E a mesma coisa é quando a gente vai montar uma carteira de fundos imobiliários visando o ganho de renda no longo prazo, certo? Daqueles 5 fundos que eu falei para vocês, os de tijolos, eles acabam como é que eu posso falar? Se dividindo em vários outros. A gente tem fundo de hotel, a gente tem fundo de laje corporativa, de shopping, industrial, logístico e por aí vai. Cada um desses fundos, ele carrega um risco. Então a gente tem fundos como, por exemplo, os fundos de desenvolvimento, que eles são
muito mais arriscados do que uns fundos de tijolo, certo? Por que ele é mais arriscado? Justamente pela característica dele. O fundo de desenvolvimento, o gestor ele compra um terreno, ele constrói, demora o tempo da construção, para daí ele buscar alguém ou para alugar ou justamente para comprar aquele imóvel. Então ele carrega muito mais risco. Se carrega mais risco, a gente tem que ter um retorno maior, senão não faz sentido você estar comprando, fazendo, né, um investimento que carregue mais risco do que os outros. Mas o que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: quando eu monto uma carteira, eu tenho que ter essa ideia na cabeça. Não adianta eu ter só apenas um tipo, eu tenho que ter outros tipos, sempre obedecendo, claro, o seu perfil de risco. Não adianta, se você é uma pessoa mais conservadora, você querer, às vezes está comprando um fundo que vai te deixar, tá tirando teu sono, certo? Mas você saber o risco que cada tipo de investimento, de cada fundo imobiliário tem, você também sabe, inclusive, o que esperar desse fundo. Você espera que um fundo que seja mais tranquilo, ele te pague valores mais modestos e que não tenha grandes variações ao longo do tempo. Se você compra um fundo que ele carrega mais risco, você sabe que existe o risco de, às vezes, ter uma inadimplência, de ter uma vacância um pouco maior. Então, sabendo mesclar e sabendo a função de cada tipo de fundo imobiliário, você consegue escalar ali o seu time de futebol. E para isso, gente, diversificar não é comprar um monte de coisa de qualquer jeito. Você tem que saber qual que é a função desse fundo imobiliário, certo? E para isso eu trouxe esse gráficozinho aqui, que demonstra de fato o que acontece de uma forma um pouquinho mais técnica, né, a questão da diversificação dos investimentos. Então, nessa linha vertical aqui, no Y aqui do gráfico, a gente tem o quê? O risco total de carteira. E no X a gente tem um número de ativos. Então você consegue perceber que o risco ele decai, né? Ele decresce à medida que a gente vai colocando mais ativos. Ah, Mauro, então é colocar qualquer ativo? Não. Mais uma vez é o que eu estou falando. São ativos que naturalmente eles tenham funções diferentes. Falando um pouquinho mais técnico, eu tento sempre traduzir o linguajar mais técnico, mas o que isso quer dizer é o quê? É a gente trazer ativos que não são tão correlacionados. Então, às vezes o setor, por exemplo, de laje corporativa, ele está mais desenvolvido, está bombando mais em determinado momento, mas como a taxa de juros está diminuindo, o de papel está pagando menos, ou o oposto. E aí vai. Então, você saber onde e a função de cada tipo de fundo imobiliário tem, faz com que você monte aquela escalação que eu falei. Então, a gente percebe o quê? Que tem dois tipos de risco. A gente tem o risco sistemático e o risco não sistemático. O que é o risco sistemático? Risco sistemático é pandemia, terrorismo, guerra, todas essas coisas que estão aí no mundo, que podem acontecer e que certamente vão acontecer ao longo do tempo, e que a gente percebe o quê? Que adicionar mais ativos não vai zerar o risco, sempre vai existir o risco sistemático. No entanto, quando a gente adiciona ativos, a gente diminui o risco não sistemático. Isso é o que eu quero reforçar mais uma vez. Não é comprando qualquer coisa de qualquer jeito e simplesmente atolando ativo dentro da sua carteira que você vai estar diminuindo o seu risco. Porque se você não sabe o que você está fazendo, às vezes você está comprando muito ativo que tem a mesma quantidade de risco e você não vai trazer essa curva mais para baixo. E óbvio, o meu intuito aqui é falar sobre fundo imobiliário, é falar sobre geração de renda passiva, né? Quando a gente fala da carteira de investimento como um todo, eu não tenho somente fundos imobiliários. Eu tenho outras coisas também. Mas quando a gente dá um zoom e fala somente de fundo imobiliário, dentro dos fundos imobiliários a gente também consegue fazer isso, comprar fundos que são um pouco mais arriscados e outros que são menos arriscados, justamente para diminuir essa curvatura do risco da nossa carteira. Então, gente, essas são duas estratégias bem simples, né, que eu sempre utilizo na hora que eu vou comprar um novo fundo imobiliário. Primeiro, bola de neve, o que eu faço? Obrigatoriamente, religiosamente, os proventos que caem no mês, eu vou lá e acabo comprando mais cotas. E do time de futebol? Antes de eu sair simplesmente comprando, eu penso, espera aí, eu estou disposto a correr mais risco ou não? Estou disposto a correr mais risco. Esse fundo imobiliário, qual que é a característica dele? Ele é atacante, meio de campo, zagueiro ou goleiro? Eu quero diminuir o risco da minha carteira, então eu tenho que buscar um zagueiro ou um goleiro ali. Ah, não, eu estou disposto a correr mais risco para ter mais retorno, então eu compro mais na frente. Então é com base nessas duas
Estratégia super simples que eu acabo montando a minha carteira de fundos imobiliários e que vem me rendendo muito mais do que esses 10k que eu estou falando para vocês. E agora, gente, eu queria desafiar vocês. Vamos ver se vocês são bons de desafio. O que essas imagens aqui elas têm em comum? Eu tenho aqui um despertador, eu tenho um lenço de papel. Aí você vai estar pensando, meu Deus, o que esse cara está falando? Eu tenho uma tesoura, eu tenho um cortador de unha e alicate. Eu tenho aqui pregos, escova de dente, potes e o último agora, tábua de carne. Que é isso, gente? Meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu sei que é bem bizarro, mas olha só o que eu encontrei na internet. 15 coisas úteis que você pode comprar com 10 reais. E faço questão aí da menção do coisas úteis. Impressionante, né? Que alguém parou para escrever um negócio sobre isso. Mas eu queria discordar desse camarada. Na verdade, não tem 15 coisas. Eu ia adicionar mais uma. Dá para colocar 16. Que são fundos imobiliários. Então, você conseguir imaginar que com 10 reais você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário? Nesse caso aqui é o MXRF11, que é um fundo de papel. E, gente, isso aqui não é recomendação. Não compra simplesmente baseado em valor. Não compra simplesmente baseado em dividend yield, certo? Vamos aprender a fazer uma escolha de uma forma correta. Mas olha só o valor desse fundo imobiliário. Olha só o valor desse outro, que é o Kizu 11, que é um fundo de fundo, é um FOF, 8,16. Então, assim, Mauro, todos os fundos imobiliários, eles são nessa faixa de preço? Não, não são. Tem fundos ali na faixa de 50 reais, tem outros que são na faixa de 100, 150, tem na casa dos milhares. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não tem desculpa para você não tá buscando diversificar, não tá buscando investir na geração de renda passiva, porque olha com quanto que a gente já consegue começar a dar os primeiros passos, olha com quanto que a gente já consegue a sentir, ter aquele primeiro sentimento de botar o pezinho na renda variável, né? Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu comprei uma ação foi da Embraer. Vou até tentar lembrar qual que foi o ano, acho que foi 2008, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu fui lá, comprei e me dava uma agonia comprar, ai meu Deus, aquele negócio subindo, descendo. Eu não tinha nem dinheiro direito na época, era uma variação pequena, mas dá um desconforto. É normal, a gente não está acostumado a comprar e ver, né, o patrimônio oscilar por causa da renda variável. Mas eu garanto que se você comprar, né, um fundo imobiliário num valor que seja mais baixo no início, para você se acostumando com aquela variação, você não vai sofrer tanto quanto eu sofri, certo? Então assim, gente, não tem desculpa para a gente não estar aprendendo a investir em fundo imobiliário e estar tirando proveito ali dos proventos, da bola de neve, né, de estar ganhando essa renda passiva com constância, que nem eu falei para vocês. Se você souber escolher um fundo imobiliário muito bom, você vai conseguir ganhar mensalmente, né, aquele provento todo santo mês livre de imposto de renda, né? Então, basicamente, o que a gente viu, né, nesse vídeo? Espero que vocês tenham entendido tudo e que vocês, se tiver alguma dúvida, vocês botem aí nos comentários. Mas, basicamente, a gente viu o que é o fundo imobiliário. A gente viu como que a gente faz para ganhar, né? O ganho de capital e o ganho de renda. A minha estratégia ela é basicamente focada ali no ganho de renda, né? Quer dizer que eu não vou vender? Não, não tem nada a ver, mas o meu foco principal é na renda mensal. A gente viu quais são as vantagens, eu levantei aqui 10 vantagens sobre os fundos imobiliários. Levantei também riscos. Gente, a renda variável, jamais eu vou chegar aqui e dizer para vocês que vai comprar e vai ganhar com certeza. Mentira. E quem falar isso está mentindo também, porque a renda variável varia, tem os riscos, tem que saber escolher. Mostrei para vocês 2 estratégias que eu utilizo, que é a estratégia da bola de neve e a do time de futebol, da escalação do time de futebol. E mostrei aqui os valores que vocês precisam para começar, para dar aquele, né, botar aquele pezinho dentro ali dos fundos imobiliários e da renda variável. Então, poxa, se vocês tiveram dúvidas, se vocês tiverem qualquer coisa, bota aí, bota nos comentários, escreve aí, e, cara, me diz qual que é a desculpa que você tem para não estar investindo ainda em fundo imobiliário. Bota aí nos comentários também e vai ser um prazer responder vocês. Inclusive, se vocês discordarem de mim, não tem problema, eu gosto daquela discussão sadia que a gente está sempre ganhando com isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa está aqui em minhas redes sociais.
me sigam lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal no YouTube, que a intenção é a gente estar trazendo 2 vídeos semanais sempre sobre fundos imobiliários. Outros eu vou trazer com um grau ali já de complexidade um pouco maior, mas sempre tentando trazer com uma linguagem bem palatável aí para vocês, para não ser aquele negócio chato, aquela coisa muito técnica. E é isso, espero as dúvidas, caso haja, aqui nos comentários. E se tiver sugestão de um próximo vídeo, também bota aí. Valeu, até o próximo vídeo.